Quantos livros você leu no ano passado? Eu acho que eu consigo contar nos dedos de uma mão quantos livros eu li nos últimos 12 meses. Mas por que eu estou lendo menos? Talvez pelo mesmo motivo que você também já não lê mais como antes. Nós estamos na era da dopamina rápida, onde parar para ler um livro é muito mais difícil do que ficar rolando um feed infinito esperando pelo próximo vídeo de 15 segundos ou menos que logo será esquecido, mas que antes vai nos dar uma pequena dose de recompensa. E sim, estamos falando da tal da dopamina. Esse neurotransmissor é produzido pelo cérebro no sistema mesolímbico, que tem um apelido que explica muito sobre ele, o circuito da recompensa. A dopamina atua sobre o humor, o prazer, o aprendizado, a motivação, a coordenação motora, entre outras áreas. Segundo a psicóloga clínica e fundadora do laboratório Delete, Ana Lúcia Sper King, o cérebro precisa de substâncias como a dopamina e serotonina para se sentir bem, e ele aprende rapidamente quais atividades dão a ele as maiores quantidades. Entre essas atividades está, para surpresa de ninguém, o uso das redes sociais. E as redes sociais não estimulam nossa liberação de dopamina sem querer, elas foram, na verdade, cuidadosamente planejadas para isso. Jeff Orlowski, em seu documentário O Dilema das Redes, mostra como os desenvolvedores projetam o design desses produtos com base em estudos sobre psicologia comportamental, que existem desde o século XX. Realizados por Barros Frederick Skinner, que ficou conhecido pelo seu estudo sobre esquemas de reforçamento. De uma forma muito simplista, o esquema do reforço é uma forma de aprendizagem do cérebro por meio da consequência após a ação. Se uma ação é considerada boa, há um estímulo positivo no cérebro para que a mesma ação seja repetida no futuro. Quando a ação é ruim, o estímulo é negativo para que a ação seja evitada. E o lance das redes sociais é que os estímulos positivos pipocam em nosso cérebro a cada poucos segundos. E não só isso, os elementos de uma rede social, como os vídeos rápidos, as curtidas, os comentários e outros tipos de interação, foram criados para serem reforçadores de razão variável, ou seja, são estímulos que nunca sabemos quando surgirão ou em que quantidade, de forma que a recompensa pode ser pequena ou grande, funcionando como uma máquina caça-níquel na palma de nossa mão, criando prazer pela antecipação do que pode acontecer a seguir. Então por que a gente deveria buscar recompensas difíceis como ler um livro? Sacaram o problema? É claro que colocar toda a culpa nas redes sociais é algo muito simplista e categórico, mas eu posso dizer que na minha experiência elas afetaram muito meu hábito de leitura. Anos atrás eu devorava livros em semanas, até mesmo em um único dia quando eu era mais desocupado, e agora eu preciso fazer um esforço bem maior para parar e ler. Mas isso é algo que eu estou mudando em mim mesmo ultimamente. E o irônico é que foi lendo um livro que eu comecei a entender esse sistema da dopamina e voltei a ler livros. Mais precisamente foi lendo Hábitos Atômicos de James Clear que eu entendi como voltar a gostar de ler. Esse livro fala basicamente sobre como criar bons hábitos e como se livrar dos ruins. Eu vou apresentar aqui o resumo das ideias do livro, direcionando para como ler mais e usar menos o celular, então eu recomendo a leitura de Hábitos Atômicos na íntegra para maiores explicações. Para quem se interessar, eu vou deixar o link do livro na bio. Enfim, o livro cria 4 regras para a criação de um bom hábito, ao mesmo tempo que cria 4 regras reversas para o abandono de vícios e hábitos ruins. Vamos a elas. A primeira lei da implementação de um bom hábito, que no nosso caso seria a leitura, é torná-lo claro, ou seja, precisamos determinar como, quando e onde vamos ler. Apenas declarar algo genérico como vou ler todos os dias pode não ser tão efetivo quanto declarar algo mais específico como vou ler por 15 minutos todos os dias às 14 horas na minha poltrona. A ideia é seguir essa fórmula, eu vou ler às horas em local. E também é legal aliar essa técnica com o que James Clear chama de empilhamento de hábitos, que consiste em atrelar seu novo hábito a um já existente. Por exemplo, depois de almoçar, vou ler por 15 minutos todos os dias. A fórmula é a seguinte: depois de hábito atual, eu vou novo hábito. E o inverso da primeira lei, tornar claro, é o que a gente vai fazer para abandonar nosso vício em dopamina rápida, tornar invisível. Segundo Clear, o autocontrole é uma estratégia de curto, não de longo prazo. Você pode ser capaz de resistir à tentação 1 ou 2 vezes, mas é improvável que consiga reunir a força de vontade para vencer seus desejos todas as vezes. Então, para não gastar energia mantendo o autocontrole, é mais fácil modificarmos o nosso ambiente para facilitar isso. Quando quiser ler mais, fique menos tempo perto do celular.
Deixe ele em outro cômodo durante as suas sessões de leitura, esconda ele dentro do guarda-roupa, joga pela janela, sei lá. Mas modifique seu ambiente para facilitar a sua vida. A segunda lei da nossa jornada para ler mais é tornar esse hábito atraente, que também tem muito a ver com a questão da dopamina, mas não a dopamina rápida. Esse neurotransmissor tem papel central na nossa motivação, e o mais interessante é que a dopamina não é liberada somente quando se experimenta o prazer, mas também quando ele é previsto. Quando você prevê que uma experiência vai ser prazerosa e gratificante, os níveis de dopamina aumentam e a motivação em busca dessa experiência também. E como podemos usar isso a nosso favor na hora de tentar gostar de ler ou voltar a ler? Usando a técnica do empacotamento de tentações, ou seja, vamos vincular algo que desejamos com algo que precisamos fazer. Você quer construir o hábito de ler, mas não vê a hora de sentar no sofá para ver o episódio daquela série. Use o empacotamento de tentações. Quando eu chegar em casa, vou ler por meia hora. Depois de ler por meia hora, vou assistir TV. E outra técnica muito boa para tornar hábitos atraentes é participar de grupos onde esses comportamentos são desejados. Segundo Clear, nós tendemos a adotar hábitos que são elogiados e aprovados pela nossa cultura, porque temos um forte desejo de pertencer à tribo. Se um comportamento pode nos levar à aprovação, respeito e ao enaltecimento, nós o achamos atraente. Então, se quer gostar de ler, conviva com pessoas que gostam de ler, seja online ou offline. E o inverso da segunda lei é tornar o mau hábito desinteressante. No caso de querer abandonar o vício na dopamina rápida gerada pelas redes sociais e uso de celular, ressalte para você mesmo os benefícios de evitar fazer isso. Torne esse hábito pouco atraente o associando com os desfechos negativos causados por ele, como a ansiedade, o medo de estar perdendo alguma coisa enquanto estiver offline, a falta de concentração e por aí vai. A terceira lei para gostar de ler é tornar isso fácil. Quanto mais a leitura estiver na sua rotina, mais fácil será repeti-la. E simplificar etapas ajuda muito nisso. Quer ler todas as noites? Então, quando arrumar sua cama de manhã, deixe seu livro sobre o seu travesseiro. Quer ler depois do almoço? Então, depois de preparar sua refeição, já deixe seu livro à sua vista. O comportamento humano segue a lei do mínimo esforço. Crie um ambiente em que fazer a coisa certa seja o mais fácil possível. Outra coisa legal de se fazer é implementar a regra dos 2 minutos, onde reduzimos um hábito como ler em uma versão de 2 minutos dele. O objetivo é deixar o hábito muito fácil de começar, para que isso funcione como um ritual de iniciação. Ler antes de dormir toda noite se torna ler uma página. Ler um livro inteiro pode parecer difícil, mas qualquer um pode ler uma única página. A verdade é que um hábito deve ser estabelecido antes que possa ser melhorado. À medida que dominamos a arte de comparecer ao hábito, os 2 primeiros minutos simplesmente se tornam um ritual no início de uma rotina maior. Então comece definindo isso como meta, uma página. Se você ler mais, é mérito seu, e eu tenho certeza que você vai ler mais. O inverso da terceira lei é tornar o vício em dopamina rápida difícil. Uma coisa que eu fiz foi criar rotinas em meu celular que me ajudam nisso. De manhã e no horário do almoço, automaticamente meu celular bloqueia minhas redes sociais para que eu não as use. É claro que a qualquer momento eu posso desligar o bloqueio, mas isso cria uma camada de dificuldade. Além disso, eu coloquei temporizadores em apps como o Instagram. Depois de 20 minutos de uso diário, o app fica bloqueado até o dia virar. Às vezes, o sucesso envolve menos facilitar os bons hábitos e mais dificultar os maus. E por fim, a quarta lei de como gostar de ler é tornar isso satisfatório, porque é mais fácil repetir algo quando ficamos satisfeitos durante sua execução. O lance é que o cérebro humano evoluiu para priorizar recompensas imediatas em detrimento das tardias. E ler um livro é uma dessas tarefas onde a recompensa vem bem devagar. Para a gente driblar isso, podemos criar algumas recompensas mais rápidas para nos autocondicionarmos. E não precisa ser nada muito elaborado. Pode ser um checklist onde, ao final da leitura diária, você marca que a tarefa foi concluída. E visualizar o progresso também ajuda nessa questão de deixar a leitura mais satisfatória. Você pode marcar um X no calendário sempre que ler ou usar um rastreador de hábitos digital. Eu recomendo inclusive o app Avocado Habit. Ver o calendário ou o app ficando cheio de marcações faz com que o hábito de ler fique muito claro, atraente e satisfatório. A inversão da quarta lei é tornar insatisfatório o mau hábito de buscar dopamina rápida. E aqui a gente cria uma punição para esse comportamento que queremos eliminar. James Clear sugere que criemos um contrato de hábitos com alguém onde estipulamos punições para os maus hábitos. Por exemplo, para parar de usar o celular a todo momento, peça que alguém te repreenda sempre que estiver com o celular na mão rolando um feed infinito. O autor sugere que essa punição seja escrita
escrita em um papel e assinada por ambas as partes. Confesso que eu não precisei chegar a esse ponto para usar menos o celular, mas pode ser um ótimo método para quem tem um vício incontrolável. Agora você já tem 4 passos de como criar o hábito da leitura e 4 passos de como usar menos as redes sociais ou outras fontes de dopamina rápida. E se você quiser criar ou retomar o hábito da leitura da mesma forma que eu vou deixar o link do livro Hábitos Atômicos ali na descrição. Assim você já começa a ler ou voltar a gostar de ler enquanto lê. Eu sou Rafael Soler e eu espero realmente ter te ajudado em algo.